Oi, gente! O tema da aula de hoje vai ser ação, tá? Essa matéria é da Teoria Geral do Processo e nós vamos ver aqui os conceitos, né, sobre o direito de ação e a evolução na história desse conceito de direito de ação, tá certo? Então vamos lá. Então o que acontece, gente? O direito de ação ele surge a partir do momento em que o Estado chama para si o dever-poder de dizer o direito diante de um caso concreto, que é a jurisdição, né? Então, quando o Estado decide monopolizar, né, a jurisdição, né, proibindo, em regra, a autotutela, então a gente precisa, né, o Estado precisa conceder esse direito da parte de acionar a jurisdição para resolver os conflitos no caso concreto, tá certo? Então hoje nós conhecemos o direito de ação como um direito fundamental, né, constitucional. Então lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 35, vai dizer que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Tá? No Código de Processo Civil atual, né, o de 2015, a gente tem essa revisitação a esse direito de ação, né, esse conceito. O artigo 3º do CPC vai dizer: não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Tá? Então, basicamente, esses são os principais artigos que vão tratar a respeito do direito de ação. Então, hoje nós entendemos o direito de ação como um direito constitucional fundamental. Só que nem sempre na história esse conceito foi entendido desta forma, né? Então é claro que a sociedade foi evoluindo e hoje nós temos um conceito totalmente diferente do que lá na época da autotutela, né? Em que não existia lá a jurisdição. Então é por isso que a gente vai estudar aqui a evolução desses conceitos. Então o que é? Quem que exerce o direito de ação, gente? É só o autor que ajuiza a ação, provocando ali o início, né, a formação do processo? Não, o réu ele também exerce o direito de ação. Então o direito de ação é um direito bilateral, tanto do polo ativo como do polo passivo. O autor exerce o direito de ação, a expressão dele é a petição inicial. O réu, por sua vez, ele também vai ter a oportunidade de exercer o seu direito quando ele for, depois que ele for citado, né, quando tiver na oportunidade de ele apresentar a sua contestação, a sua defesa, né, outros tipos de defesa. Quando o réu apresenta ali, se manifesta no processo, exercendo o seu direito de defesa, ele está acionando, né, o Poder Judiciário no que se refere a um pedido de improcedência dos pedidos do autor, né? Além disso, também o réu pode exercer o seu direito de ação com a reconvenção, que é uma ação proposta, né, do réu formulando pedidos contra o autor. Então nós temos aí, né, o direito de ação como direito bilateral, exercido tanto pelo polo ativo quanto pelo polo passivo, ok? E nós temos hoje também a noção de que o direito de ação é um direito autônomo, né? Porque nós sabemos que o direito material é uma coisa, o direito processual é outra coisa diferente, né? Então é claro que o processo é um instrumento de realização do direito material, entretanto nós temos uma autonomia desse direito material em relação ao direito processual. Tá? Então não quer dizer que eu ajuizei uma ação que necessariamente eu vou ter o reconhecimento de um direito. Tá? Então, essa autonomia do direito de ação, ela se refere a essa dissociação entre direito material e direito processual. Então, nós vamos agora estudar qual que foi a evolução na história do conceito do direito de ação. Então, até a gente chegar à ideia atual de que o direito de ação é um direito constitucional fundamental, a gente passou por momentos diferentes na história aí e conceitos diferenciados também, que foram muito importantes de acordo com cada contexto histórico, né? Então, a primeira teoria desenvolvida a respeito do direito de ação foi a teoria civilista ou imanentista, tá? Essa teoria ela prevaleceu desde o Império Romano até o século passado. Então, olha para vocês verem a quantidade, né, de tempo que prevaleceu essa teoria. Então, o que acontecia, gente? Antes da obra de Oscar von Billow a respeito dos pressupostos processuais, né, a gente não tinha uma noção de dissociação do direito material e direito processual.
Tá? Então, lá no direito romano, no Império Romano, quando as pessoas acionavam lá o magistrado, né, no caso era o árbitro, né, que decidia a causa e pacificava os conflitos, nós tínhamos ali uma ideia de que eu precisava de tutelar o meu direito material e por isso eu utilizava um processo, ou seja, o processo era menos importante, o que era importante era o direito material, então não tinha muito essa relação, essa noção de diferenciação entre o direito material e o direito processual, era tudo uma coisa só. Então essa teoria é a teoria imanentista ou civilista. Nós tivemos uma evolução dessa teoria, né, a partir do século XX, que considerou a ação como um direito autônomo e concreto. Essa teoria foi desenvolvida por Oscar von Billow e Chiovenda, né, foi defendida por eles. Né? Então, o que para esses juristas, o que era a ação? A ação era uma coisa diferente do direito material, ou seja, a ação fazia parte do direito processual, só que eu só consideraria que eu tinha exercido o meu direito de ação se a tutela jurisdicional fosse favorável à parte. Tá? Então, quando eu tinha, por exemplo, a sentença de improcedência dos pedidos, então, para esses juristas, eu não teria exercido o direito de ação. Eu só teria ação se eu tivesse um direito concreto realizado ali ao final do processo com a tutela jurisdicional, ok? Então, essa teoria não prevaleceu. Por quê, gente? O Enrico Túlio Liebman, que era um jurista italiano que foi vir ser professor da USP aqui em 1930, no Brasil, ele influenciou sobremaneira nosso direito processual aqui no Brasil, tá? Então, para Enrico Túlio Liebman, o direito de ação era um direito autônomo em relação ao direito material, entretanto ele era abstrato, no seguinte sentido, não quer dizer que o juiz julgou improcedente a minha demanda, que eu não teria exercido o meu direito de ação. Por quê? Para ele o direito de ação é um direito de provocação do poder judiciário, né, da jurisdição, por intermédio do ajuizamento de uma ação. Então, se eu exerci esse direito, ao final eu tive uma sentença, seja de procedência ou improcedência, para Enrico Túlio Liebman eu exerci o meu direito de ação, tá certo? Então, essa teoria é muito importante, é a teoria da ação como um direito autônomo e abstrato. Só, gente, que o novo Código de Processo Civil, né, ele trouxe a evolução do processo para o processo constitucional. Então, apesar da importância que nós tivemos aí desses juristas ao desenvolver essas noções da teoria da ação, hoje ela não faz sentido. Por quê? O processo hoje, né, a ação hoje, ela visa a efetividade de um direito e constitucionalmente previsto. Então, nós não temos muito, não faz muito sentido atualmente a gente ficar discutindo ali sobre se a ação seria um direito abstrato ou concreto, ok? Então, nós conhecemos atualmente o conceito de ação como um direito constitucionalmente previsto, um direito fundamental, ok? Gente, nós temos na ação também elementos, 3 elementos. Nós temos, para eu considerar que eu tenho uma ação, eu tenho que ter 3 elementos. Quais são eles? Partes, objeto, que é o pedido, e temos a causa de pedir. Então, as partes. Eu preciso, para eu ter uma ação, eu preciso demonstrar que eu tenho legitimidade para figurar um dos polos da ação, seja o polo ativo, seja o polo passivo, tá? Então, a gente vai estudar mais para frente, porque esse tema está relacionado às condições da ação, a legitimidade. Eu preciso ter um objeto, né? Então, toda ação tem que ter um objeto. O que é o objeto? É o direito material pretendido pela parte. Então, se o processo é um instrumento de realização do direito material, o objeto de um processo é exatamente o direito material que eu alego ter. Tá? Então, quando eu ajuizo uma ação de cobrança, eu estou alegando que eu tenho o direito de receber determinado valor em relação ao réu. Então, eu tenho, nessa relação jurídica, eu vou ter ali o objeto da causa,
que é o juiz, né, a solicitação para que o juiz julgue procedente os meus pedidos para que eu possa exercer o meu direito de reaver aquele dinheiro, ok? Eu tenho também a causa de pedir. O que é a causa de pedir? São os fundamentos pelos quais eu estou ajuizando a ação. Então, por exemplo, eu vou relatar para o juiz que aconteceu uma situação no mundo, na sociedade, e que me gerou um direito. Então, exemplo, eu vou alegar para o juiz determinados fatos. Falar assim, olha, eu contratei com um réu e o réu não quer me pagar. Então, essa é a causa de pedir, né? O motivo pelo qual você está ajuizando a demanda. Você vai ter que fundamentar para o juiz, ok? Então, a causa de pedir, ela tanto se relaciona com os fatos, como também se relaciona com os fundamentos jurídicos. Então, eu tenho que demonstrar, por exemplo, que o Código Civil me concede o direito de reaver aquele dinheiro que eu emprestei, que eu contratei em juízo, ok? Então, esses são os elementos da ação: partes, pedido e a causa de pedir. Gente, por último, eu tenho as condições da ação. As condições da ação são legitimidade e interesse de agir, tá certo? A legitimidade é o tema que eu vou tratar primeiro. A legitimidade, ela pode se subdividir entre legitimidade ordinária e legitimidade extraordinária. Então, o artigo 18, o artigo 18 do Código de Processo Civil, ele vai trazer para a gente o seguinte: ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Então, o que esse artigo 18 fala para a gente? Olha, em regra, somente pode ajuizar a ação quem é titular do direito. Então, exemplo, se alguém bateu no meu carro, eu estava dirigindo meu carro, alguém bateu no meu carro. Então, a pessoa que bateu no meu carro não pagou os danos, não me ressarciu. Então, o que eu vou precisar fazer? Ajuizar a ação, porque eu não posso exercer a autotutela. Então, eu tenho que acionar o Poder Judiciário pelo direito da ação e demonstrar que eu sou a titular do direito, ou seja, que eu fui a pessoa que sofri os danos, tá? Então, exemplo, se você está dirigindo o carro do seu pai e acontece esse acidente, você tem legitimidade para ajuizar a ação em nome do seu pai para reaver os danos que ele sofreu só porque você estava envolvido no acidente? Não, você não terá legitimidade. Quem tem legitimidade nesse caso vai ser o seu pai, que é o proprietário do veículo, ok? Quem sofreu os danos, certo? Então, a legitimidade ordinária ela está relacionada à titularidade do direito. Então, vai ajuizar a ação quem demonstrar ser o titular do direito alegado. E da mesma forma, né, gente, o réu também tem a sua legitimidade. Você tem que demonstrar, o autor tem que demonstrar que o réu foi quem está resistindo à sua pretensão. Porque quando o juiz for proferir a sentença, por que existe essa exigência de condição da ação? Porque a sentença do juiz ela vai gerar efeitos para as partes. Então, se alguém não demonstra ser a parte legítima, a sentença não vai poder surtir efeitos contra a pessoa, tá certo? Que é a parte ilegítima para figurar um dos polos da ação. Então, é por isso que é tão importante a pessoa titular do direito, né? A lei exige que somente o titular do direito é que vai poder ajuizar a ação. Só que nós temos exceções previstas no ordenamento jurídico em que uma outra pessoa que não é o titular do direito vai substituir esta pessoa na legitimidade, vai atuar como substituto processual na legitimidade chamada legitimidade extraordinária. Exemplo, no caso do artigo 176 do Código de Processo Civil, vai ter a informação de que o Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis. Gente, o Ministério Público ele tem legitimidade extraordinária para atuar, ajuizar demandas em nome de quem, dentro dessa regra, esteja enquadrado. Então, exemplo, vamos imaginar que um menor tenha o direito de executar o pai de uma prestação alimentícia. O Ministério Público, gente, ele pode atuar em favor desse menor porque
ali se trata de um direito individual indisponível da criança, né, que o Estatuto da Criança e do Adolescente também protege. Então, o Ministério Público está autorizado pela lei para ajuizar a ação em favor desse menor, em legitimidade extraordinária. Ele estará atuando como substituto processual. Então, percebam, quem vai estar no polo ativo da ação de execução desses alimentos não vai ser o menor, né, representado pela sua mãe, por exemplo, pela sua genitora, mas sim o Ministério Público no exercício das atribuições dele, porque ele foi autorizado pela lei. E por último, nós temos o interesse de agir. O interesse de agir é outra condição da ação em que a parte tem que demonstrar a necessidade e a adequação da via eleita. Então, o que eu preciso demonstrar na minha petição inicial? Eu tenho que demonstrar que, como eu não posso exercer a autotutela, eu já não tenho mais condições, a não ser de acionar o Poder Judiciário para a tutela daquele direito, para eu tentar conseguir, por exemplo, receber uma dívida de alguém. Tá? Então eu tenho que falar para o juiz, olha,